Olá, meus queridos amigos, que a graça de Deus esteja no coração de vocês nesta linda manhã e vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Vamos meditar em Hebreus capítulo 11, o verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Meus queridos amigos, essa passagem nos mostra que a Bíblia ela foi resumida, ela de forma sucinta cita os nomes dos personagens que mostraram grande fé e que serve de exemplo para cada um de nós. Como nós estamos nessa galeria dos heróis da fé, nós iremos resumir a história de cada um desses personagens para que você entenda um pouco melhor a respeito da palavra de Deus. Então, na meditação de hoje, iremos falar sobre esse primeiro nome desse versículo, que é a história de Gideão. Você conhece a história de Gideão? Se você não conhece, tem que ir lá em Juízes para que você possa entender melhor todo o contexto que viveu Gideão. Gideão era de uma das menores tribos do povo de Israel e de uma família muito pobre dessa tribo. E o povo de Israel, no tempo de Gideão, estava sendo escravizados pelos midianitas. Os midianitas maltratavam o povo de Israel, roubavam toda a sua comida, toda a sua plantação. O povo de Israel estava sofrendo com a escravidão ali pelos midianitas. E Deus então escolheu Gideão para que ele pudesse libertar o povo de Israel. Mas não foi de uma forma simples. Gideão foi chamado, a princípio ele recusou, depois ele fez um teste se realmente era o chamado de Deus, e depois de todas essas etapas cumpridas, Gideão então foi liderar o povo de Israel para vencer os midianitas. Mas tem um fato muito peculiar, porque quando Gideão reuniu os seus exércitos, o total dos soldados eram 32 mil, mas os midianitas eram cerca de 150 mil. Mesmo com 32 mil, o povo de Israel era muito improvável que vencesse aquela guerra. Mas Deus queria mostrar o seu poder. Falou com Gideão: Gideão, 32 mil ainda é muito. Reduziu então para 10 mil apenas. Com 10 mil homens, como Gideão iria vencer 150 mil? Homens preparados para a guerra, com carros, cavalos. Ainda era muito improvável. Mas Deus quis ainda testar a fé de Gideão. Depois de um teste de beber água lá no riacho, sobraram apenas 300 homens. Isso mesmo, meus amigos. Gideão, com 300 homens, foi guerrear contra 150 mil midianitas. Gideão teria alguma chance? Não teria. Mas Deus queria mostrar que não era o exército de Gideão, o exército de Israel que estava vencendo aquela guerra, que era o seu poder. E com apenas 300 homens, Gideão venceu aquela guerra e pôde libertar o povo de Israel dos domínios midianitas. Meus queridos amigos, a fé de Gideão foi impressionante. Como ele iria liderar um povo, como ele iria para uma batalha sem praticamente chance nenhuma de vencer. Cada dia da nossa vida, nós enfrentamos uma batalha como Gideão, uma batalha que para nós é impossível vencer. Mas se nós termos fé como Gideão teve, nós iremos vencer. Nós iremos sair mais do que vencedores, porque Deus é que está lutando por nós. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa refletir essa história de Gideão e quando você se deparar com situações impossíveis, assim como Deus ajudou Gideão a vencer, também vai ajudar você a vencer. Basta você entregar totalmente a sua vida nas mãos do nosso Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos amanhã então para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Quando as aflições crescerem e ao redor o amor falhar, confiai somente em Cristo, que vos pode consolar. Quando fracos e cansados vos sentis e sem perdão, eis no sangue tão precioso vossa purificação. Fortaleza vem somente pela graça de Jesus. Ele a seus
céu.